Um bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática, e hoje nós vamos iniciar uma sequência de atividades super bacana falando sobre a geometria. Você vai perceber que se você gosta de geometria, essa é a sua aula. E se você tinha dúvida se gosta ou não, você vai perceber que você gosta muito de geometria, assim como eu gosto. E para curtir essa geometria nessa manhã de segunda-feira de outono, ele, Osmar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Mais uma aula aqui para o sexto ano do ensino fundamental. Show. Dia frio aqui em São Paulo, né, Tony? Tá? Só um pouquinho. Um pouquinho. Deixamos aqui o nosso bom dia, em nome da professora Gerzilene, tá? Dando um bom dia aqui para todos que participam da nossa aula, tá? E ela é lá da Escola Joaquim Lopes Leão, lá de São Vicente, né? Olha aí, que legal, Litoral, bacana. Né? Beleza, tá bom? Abraço a todos, obrigado. Tenhamos uma boa aula, né, Tony? Bora, vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre geometria. Vamos dar uma olhadinha nessa habilidade aí? Vamos lá, então? Olha só, a habilidade de hoje é a habilidade, opa, até enrolei aqui, EF05MA18, que é reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais, em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas ou, no caso, né, com o uso de tecnologias digitais. Objetos de conhecimento, ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas, reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. Nossa, quanta coisa, né? Mas você vai ver que é tranquilo, é bem tranquilinho. Vou já passar o nosso primeiro slide aí para ver o que está escrito, vamos ver. E a gente vira aqui... Não tem nada, Osmar, no meu slide. E agora? O que a gente faz? Eu identifico um pontinho aí. Tem uma sujeirinha ali, ó. Vocês viram aqui, ó? Vem aqui, ó. Né? O que será esse negócio aqui, ó? Tem a ver? Você viu que eu tô fazendo a maior encenação aqui, mas faz parte da aula, viu, gente? Esse negocinho aqui que você tá vendo, nós podemos considerar, Osmar, que seja um ponto. Legal. Né? Isso daí é um ponto. Mas só para deixar mais claro para você essa ideia de ponto, né? O ponto, gente, não é a bolinha marcada pela caneta, né? Um ponto é um lugar. Quando a gente pensa num ponto, é difícil a gente explicar porque a gente é um termo primitivo, né? Então não dá para a gente explicar o ponto sem usar a palavra ponto, né? A minha professora diria que é um conceito abstrato. Abstrato também, né? Usava muito essa expressão. Porque é um né? lugar. E eu adotei também. É um lugar, não é uma coisa, não dá para você pegar, né? E assim, uma coisa que é interessante também é que você viu que eu coloquei uma bolinha lá representando um ponto. Mas se a gente aproximar essa bolinha bem mais, a gente vai perceber que dentro dessa bolinha cabem muitos outros pontos, né? O Jonas fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim que existem infinitos grandes e infinitos pequenos, né? Isso é verdade. Porque quando a gente pensa no ponto, Osmar, é uma coisa muito legal, pensando que o ponto é um lugar, uma marcação absoluta de um local. Se você fechar a sua mãozinha assim, ó, dentro das suas mãos vai ter infinitos pontos, né? Porque é um lugar, né? Um lugar, é abstrato, como você falou, né? Não é uma coisa que tem massa, não é uma coisa que tem dimensão. É um lugar. Se você conseguir definir, assim, absolutamente um local, isso vai ser um ponto, né? Pensa no ponto de ônibus, né? Como local onde o ônibus para. A grande né? beleza da geometria é isso mesmo, né? Então, desmistificar um pouco esse negócio de matemática é só continha, entre Exatamente. aspas, né? Não, são muito mais situações. Aquele grande bolo, né? Eu costumava falar para meus alunos, né? Aritmética, álgebra e geometria. É isso aí. E você falou no grande bolo, é uma coisa interessante, né? Porque ainda falando no ponto, a gente sempre tem a impressão que o ponto é uma coisa marcada num papel, num plano. Mas a gente, nessa sala, nesse local onde nós estamos, na sala da sua casa aí agora, você pode definir um ponto no espaço ali. Ele vai ser um pontinho, vai ser um local, não precisa ser exatamente na parede ou no chão, pode ser um espaço no ar, ali, né? Então, o ponto, por ser um conceito assim primitivo, bem primitivo, e uma coisa difícil de você determinar sem desenhá-lo, a gente acaba representando no papelzinho para a gente só poder trabalhar com a ideia dele, tá bom? E os pontos, eles têm nomes, né? Quando nós damos nomes aos pontos, nós sempre vamos utilizar, né, as letras latinas, as que a gente costuma usar para escrever mesmo, só que os pontos são sempre representados por letras maiúsculas, né, Osmar? É verdade. Então, vamos dar um nome para esse ponto, ó. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P. Certo?
Muito bem, vamos lá então. E aí, Osmar, dá uma olhada, eu falei que tem vários pontos, né? Sim, então, ó, apareceu, vai aparecer mais pontinho, ó lá. Mais uns pontinhos apareceram ali, ó. Legal. Vamos colocar mais pontinhos, ó. Aí, mais pontinhos, não é? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho de Mais um pontinho. bocadinho. Se a gente encher de ponto ali, seguindo essa direção aí, ó, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma linha. Perfeito. Né? Porque as linhas, né, geometricamente falando, é o conjunto, né, de infinitos pontos, né? E quando essa linha não faz curva, Perfeito. é uma reta. É uma reta. Né? Se a linha não faz curva, então a linha é uma reta. Então você pode anotar no seu caderno, né? Que as linhas é um conjunto infinito de pontos. E se essa linha não tiver curva, essa linha vai ser uma reta. Então uma coisa muito interessante em relação à reta, né? Porque a reta ela é infinita. Ela não tem começo e fim, né? Então eu não posso dizer que eu posso traçar uma reta daqui para o Japão, por exemplo, né? Primeiro que não vai ficar reto, a gente vai acabar fazendo alguma curva porque a Terra não é plana, a Terra ela é circular, né? Então ela vai acabar fazendo uma curvinha ali e não vai ser uma reta, tá certo? E outra coisa, por se tratar de uma reta e a reta ser algo infinito, que não tem começo nem fim, né? O máximo que a gente poderia traçar daqui para o Japão seria o que nós chamamos de segmento de reta, que é um pedaço dela. Mas a gente vai falar assim mais profundamente disso já já. Então dá uma olhadinha, ó. Isso que foi traçado, ó, o conjunto de infinitos pontos, pode formar uma reta. Se atente a essa palavra pode, né? Porque para ser uma reta não pode fazer curva. Se fizer curvinha, não vai ser reta. Por isso que tem a palavrinha pode aí, né? Mais uma coisinha interessante, ó. Se a quantidade de pontos é infinita, o comprimento da reta também vai ser infinito, né? Então não tem começo e também não tem fim. A reta também é algo que é abstrato, assim como ponto. Por exemplo, aqui no lugar onde eu estou, eu posso imaginar várias retas passando aqui para várias direções diferentes. Tá certo? Muito bem. Vamos lá então, olha só. O que nós temos? Diga lá, Osmar. A professora Eliane aqui está falando que existe uma referência muito interessante, né, nesses aplicativos de mapas, né? Olha que legal. Hoje em dia, né? Então, essas localizações, né? E aí até usa a tecnologia, né? Sim, que é que a gente chama de longitude e latitude nos mapas também. Né? Não sei se vocês já viram isso num GPS, né? Que tem um monte de numerozinho determinando o local, né? Essas coordenadas determinam pontos aí, no caso, no planeta Terra, né? Na superfície do planeta Terra. Beleza? Vamos lá. Continuando, ó. O que eu vou fazer aqui, Osmar? Ó, eu vou marcar 2 pontos nessa reta. São infinitos pontos, né? Sim. Então eu posso escolher 2, né? Eu vou escolher 2 deles. E para representar esses 2 pontos que eu vou escolher, eu vou marcar um tracinho na minha reta, Osmar. Ok. Né? 2 tracinhos, na verdade, né? Muito bem. Esses 2 tracinhos, esse pedacinho, né, que eu delimitei com esses 2 tracinhos, é o que nós chamamos de segmento de reta, né? É um teco da reta, né? Um teco, né? Faz tempo que não usa esse termo, né? Mas é um teco, é um pedacinho da reta aí, né? E eu posso determinar vários pedacinhos diferentes nessa reta aí, tá certo? E esse daqui é só um que a gente vai utilizar para o nosso trabalho de hoje. Então, eu vou separar ele, ó. Separei, bonitinho. Aqui está o nosso segmento de reta. E o segmento de reta, pessoal, também é um conjunto infinito de pontos, tá? Não é porque ele tem começo e fim que ele não é infinito em relação aos pontos, tá? Porque entre um ponto e o outro, por ser um local absoluto, sempre dá para encaixar um pontinho no meio, né? Então ele também é infinito. Lembra que eu falei que dentro das suas mãos você também tem infinitos pontos? Então o segmento de reta também tem infinitos pontos. A diferença é que nós temos um limite dentro da própria reta, mas o segmento de reta também vai ter infinitos. É complexo, mas pensa nessa ideia do infinito pequeno, tá bom? Tem infinitos pequenos e tem infinitos grandes também. E aí, Osmar, veja só, como as extremidades desse segmento de reta também são pontos, eu posso dar o nome para essas extremidades com as letras maiúsculas, né? Então, se determinamos um pedaço dessa reta, a esse damos os nomes de segmento de reta, como eu acabei de falar, né? E os segmentos de reta são limitados por 2 pontos, que são suas extremidades. E aí, ó, eu vou colocar o nome para essas extremidades aí. Legal. Pode ser qualquer letra maiúscula, tá, pessoal?
qualquer letra maiúscula que você utilizar vai servir aí, tá bom? Não precisa ser A e B e também não precisa ser sequenciado, não. Você poderia ter colocado, por exemplo, A e W, não tem problema, tá? Desde que essas nomenclaturas sejam letras maiúsculas. Não utilize letras minúsculas, porque as letras minúsculas nós utilizamos para dar nome às retas e os segmentos de reta. Beleza? Muito bem. Tem outra forma de dar nome para os segmentos de retas sem ser com letras minúsculas, né? Que é determinando os pontos dele, né? As suas extremidades. Então, nós podemos definir o nome através dessas extremidades, utilizando elas para determinar que segmento de reta nós estamos utilizando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dá uma olhadinha, olha só. Pensando ainda nesse segmento de reta que eu mostrei para vocês, ó, o segmento vai se chamar, ó, AB, né? Ele vai começar no A e vai terminar no B, só que para determinar segmentos de reta, né, Osmar? Não basta só colocar os 2 pontos, né? Não. Eu tenho que colocar um tracinho em cima para indicar que eu estou falando de um segmento de reta, né? Então, esse segmento de reta, nós podemos chamá-lo de segmento de reta AB. Né? Ele começa no A e termina no B. Mas isso tudo é uma questão de ponto de vista também. Porque além de chamá-lo de AB, você também pode chamá-lo de BA, né? Olha só, BA. Isso vai depender da onde que você começa a olhar esse segmento de reta, tá? Então, AB e BA para esse segmento também funciona bem. Beleza? Então, beleza. Ó, vamos recapitular. Primeiro falamos dos pontos, que são lugares absolutos. Depois nós falamos que o conjunto de infinitos pontos, né, colineares, nem linha, vão formar as linhas. Se essas linhas não tiverem curvas, vão ser retas. Essas retas, elas possuem vários segmentos de reta, e esses segmentos de retas podem ser definidos por suas extremidades, como acabamos de ver. Beleza? Então vamos lá. Vamos para uma atividade, Osmar? Bora. Olha só. Agora é a sua vez. Olha só que bonito, né? Já começa super animado o exercício, né? Nomeie os segmentos a seguir utilizando uma dessas notações, né? Quais notações? Utilizando os pontos das extremidades. Só para lembrar que esse exercício é um exercício que está no Aprender Sempre, né? É no volume 2 agora, tá, Osmar? Sim. Na página 57. Eu vou dar para vocês aí 3 minutinhos, a gente volta já já para ver se você captou a mensagem.
Oi, Tony, retornamos aqui com as interações, mais de 37 mil pessoas aqui conectadas, né? Podemos falar Olha conectados? que bacana, hein? Acho que Conectados, podemos, né? conectados, Conectados sim. aqui no Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Professor Newton tá dando bom dia para a galera e dizendo que está aqui para ajudar no que for necessário. Valeu, Newton, é isso mesmo. Professor Paulo perguntando a questão do repositório. Paulo, a aula deveria estar lá, tá? Mas assim, existem algumas situações, né, o pessoal está trabalhando em cima disso, né, tem toda essa questão aí de organização e tal, mas tem gente trabalhando para que isso se resolva, pode ficar tranquilo, Paulo, tá? A questão do aprender sempre, né, Tony, a gente já encaminhou essas questões todas aí para quem de direito, a gente sabe de todos a logística da coisa, tá? Mas aí a gente vai trabalhar com calma, com paciência, né? E orientando, Sim. e tudo dá certo lá no final. O professor Valdir está com o pessoal da Escola Estadual Francisco Meira de Santos, sextos anos, e eles descrevem o segmento RS, CD e MP. Tony, bom, tá? muito bom. Também a professora Gleice está lá com a Sofia Chagas, é isso, tá? Aí ela descreve, bem legal, RS ou SR, CD ou DC e MP ou PM. Legal, tá? olha Exatamente aí, que show. nessa Muito bom, ordem. muito Tá? bom. Professora Rosana, os segmentos são RS, CD, MP, o pessoal lá da Escola Álvaro de Souza Vieira, aqui em Ribeirão Pires, tá? Professora Rosana, eu falo aqui porque é pertinho ali da Zona Leste, onde a gente mora, né? Show. Né, Tony? E de maneira geral, é isso aí, o pessoal descrevendo, tá? Esses segmentos aí, deixa eu achar mais alguém aqui, tá? Queria ler de algum aluno. Tá, professora Flávia, tá com o pessoal aqui da escola Miss Brown, aqui do lado da EFAP. Caramba, que legal. Né? Aqui do lado do Centro de Mídias, diretoria Centro, segmentos RS, CD e MP. Valeu, Flávia, obrigado, tá? E é isso. Show, muito bem. Então vamos subir a resposta, né? Subindo aí a resposta, nós temos aí que o primeiro é RS ou SR, o segundo é CD ou DC e o terceiro é MP ou PM, né? Lembrando que sempre tem que colocar esse tracinho em cima, né? Para indicar que se trata de um segmento de reta. Inclusive, teve até esse comentário aí no chat, né? Muito obrigado aos professores que apontaram essa necessidade de colocar esse tracinho aí também. Beleza? Vamos para mais uma? Vamos lá. Ó, só que agora, Osmar, olha o que vai acontecer no nosso trabalhinho aí. Diga. Agora tem um polígono, né? Um triângulo, né? Então, né? utilizando a notação para nomear segmentos, que foi essa que a gente acabou de utilizar, nomeie os três lados do triângulo FGH a seguir. Veja que eu dei o nome do triângulo aí, ó, utilizando os três pontos dele, né? FGH. Né? Então, a gente percebe que o triângulo, por ter três pontos, ele também vai ter três ângulos e vai ter três lados. E esses lados, né, são segmentos de reta, né, como está dizendo no exercício. Ó. Lembrando que os lados são segmentos de reta. Para qualquer polígono, viu, pessoal? Qualquer um que seja. Se é um hexágono, se é um quadrado, um retângulo, não importa. Tá? Os seus lados vão ser segmentos de reta e nós podemos nomeá-los da forma como foi apresentado agorinha. 2 minutinhos e a gente já volta.
Oi, Tony, recadinho importante aqui, muito bem lembrado aqui pelo professor Edson. Prezados estudantes, bom dia. Não deixem de fazer as atividades aqui do Centro de Mídias, também as dos seus professores, e as sequências didáticas lá e as AAPs no CAED e na sede. Prazos prorrogados, aproveitem, professor Edson. É verdade, as atividades que as tarefas, né, que a gente posta aqui no Centro de Mídias foram estendidas até dia 21 agora de maio. Né? É importante fazer, e assim, é aquele recado, né, Tony? Não deixa acumular, né? Acho que a parte mais importante é essa. Valeu, Edson. Obrigado mesmo. Professora Cecília, lá da Escola Jair Toledo Xavier, aqui da capital, tá? Tá com os alunos lá do 6º A e do 6º B, sempre conectados e participando aqui das aulas. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos que estão aí com você, tá? Tony, a Maria Clara, tá? Colocou aqui os segmentos, que é a professora, né? Maria Clara, FG, GH, HF. E ela tá com os alunos lá da Escola José Carlos Antunes, aqui em Santo André, pessoalzinho lá do 6º B. Maria Clara. Maria Clari, eu não sei. Maria Clari, tá? A Cora tá aqui, né? Tá? E aqui também tá a resposta. Eu tinha separado uma aqui, era da Kíria. Mas eu perdi. Mas enfim, tá? A resposta da Kíria está participando aqui, a aluna, né? Está aqui participando com a gente. Obrigado, Kíria, tá? A professora Cacilda, lá da PEI, Roberto Antoniali, lá de Mogi Guaçu. Tá, Tony? Para finalizar, FH, HG e HF. É isso, valeu. É isso mesmo, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, eu fui bem enfático. Então, olha só, gente. O que nós temos aí, ó? O primeiro segmento que eu nomeei foi o FG ou GF. Isso vai depender aí do ponto de vista, aonde que você começa a olhar para esse segmento, né? A mesma coisa com os outros, né? Nós temos o HG ou GH e o segmento FH ou HF, né? Muito, muito, muito legal. Parabéns aí a todos que mandaram certinho. E a nossa próxima atividade é bem bacana também, ó. Dá uma olhadinha. E aí, já para encerrar, esse daqui eu vou fazer junto com vocês, só para a gente ter uma noção do que se trata, né, Osmar? Sim, olha o que está falando o exercício. Ó. Na malha quadriculada a seguir, utilizando uma régua, construa os segmentos MN com o triplo da medida de CD. Tá? Então não é segmentos, é segmento. Né? Então a gente vai construir um segmento, pessoal, que ele vai ser o triplo desse que está aparecendo aí. Tá? E para isso a gente vai utilizar como referência essa malha quadriculada. Então assim, só para deixar claro, né, aproveitar esses minutinhos finais da aula para explicar uma coisa para vocês. Quando nós ampliamos um segmento de reta ou reduzimos um segmento de reta, esse segmento de reta tem que manter a mesma direção. Né? Então, se ele está na horizontal, a sua ampliação não vai poder ser na vertical, ele vai ter que ser na horizontal também, como é o caso da nossa atividade aqui, que foi apontada, né, Osmar? Sim, então, olha só, veja bem, ó, nós temos aí o CD, ó, veja aí. Para fazer um segmento com um triplo do tamanho dele, ó, utilizando essa malha quadriculada, a gente percebe que esse segmento tem 2 unidades, né, de comprimento. Né? Olha lá, são 2 quadradinhos de comprimento, né, 1 e 2. Né, de comprimento. O triplo de 2, né, Osmar? Obviamente, né, vai ser o 6, né? Então eu vou fazer um segmento de reta que tenha 6 unidades de medida de comprimento, porque eu quero fazer o triplo do 2. E ele vai manter a mesma direção. Perceba que CD está na horizontal e o meu MN também vai ser na horizontal. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha só o meu MN, ó. Olha lá, ele tem 6 de comprimento. Você pode contar aí, né? Vou até marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito fácil, né? Gente, nossa aula está terminando agora. Tá? Espero que você tenha captado bem essa ideia, né, inicial da geometria, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ampliação e redução nas próximas aulas. Infelizmente, nosso tempo é super curto, né, Osmar? É verdade. Quando a gente vê, o tempo já acabou, né? Mas as atividades que você fez hoje, posta lá no Instagram, me marca lá, que eu quero colocar no meu story lá, dar uma estrelinha para você também. Osmar, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, a professora Adriana. Kíria Amanda, achei, tá bom? Aê, muito Valeu, bem. obrigado. Até a próxima aula. Subiu aí o QR Code, você pode avaliar a nossa aula. Não esqueça de seguir @pro.tony.mate e poste sua atividade. Um grande abraço, um cheiro e até a próxima.
Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.